Olá, olá pessoal, esse é o Observador. Vamos falar sobre a carteira de motorista, a CNH, né? Famosa, controversa CNH, que menor de 18 anos não pode tirar, não entendo. Tinha que liberar essa porra aí com 16, igual é na Europa, igual é também nos Estados Unidos, né? Pronto. O voto não é o 16? Se ele é cidadão para votar, ele é cidadão também, cidadã para dirigir, né? Qual é o problema? E cidadão também, cidadã para ser imputável por qualquer crime, inclusive os cometidos dirigindo, né? E tem uma proposta, gente, do governo para acabar com a autoescola, para tirar o CNH. Aliás, na minha opinião, tinha que ser uma proposta para acabar com a CNH, acabar com o DPVAT e acabar com o IPVA também. E acabar com acabar com os pedágios também, né? Por que não? Mas a proposta, gente, tá aí, ó. Agora, olha só, segundo a Abrauto, né, que é como é o nome dessa associação? Abrauto, cara, é uma daquelas associações ridículas, né? Deixa eu ver aqui. Bom, não interessa também, que se dane. Seria o maior retrocesso da história do trânsito, segundo o presidente da Abrauto, se não precisar mais de carteira de motorista, de autoescola para tirar carteira. Gente, quando eu tirei minha primeira carteira, que eu fiz, né, a primeira teste lá de carteira, foi sem autoescola. Eu dirigia, mas dirigia mal pra caramba. Eu dirigia lá desde os 14 anos, que a gente roubava o carro de papai, né? Papai tinha uma Belina azul. E a gente roubava aquela Belina azul clarinha, Belina 2, né? Era como um Corcel 2, 78, eu acho, né? 77, 78. E eu roubava a Belina do meu pai. Foi na época da segunda crise do petróleo, em que eles faziam rodízio, né? Na COFAV, na Companhia Ferro e Aço de Vitória, que hoje é belgo-mineira, né? Aqui em Vitória, papai trabalhou mais de 40 anos lá. E durante aqueles períodos, o governo federal falava em rodízio. Vamos economizar combustível, vamos fazer um rodízio. Aí o pessoal, em uma semana, um motorista daquela repartição, daquele escritório, levava outros 4 amigos. Que é uma ideia muito boa, eu acho, né? A gente vê nas cidades grandes hoje em dia, aqui em Vitória é muito comum, né? Aquele monte de carro com uma pessoa só. Eu fico assim, porra, por que o pessoal não dá carona, né? Assim, claro que tem que pagar. Minha mulher, por exemplo, quando era professora, ela trabalhava a mais ou menos uns 30 quilômetros de casa. Então eram 60 ida e volta, todo dia. E ela andou trazendo gente da escola lá no outro município para Vitória para pegar um ônibus ainda para um outro município, né? O caroneiro, né? E ela pegava uma graninha de cada um para o combustível, óbvio, né, gente? O carro vai mais pesado, gasta mais combustível, gasta mais pneu, gasta mais freio. Então ela pegava tipo R$ 100 de cada um e pronto, né? E ajudava a abastecer o carro pelo menos, né? Que é uma ótima ideia. Papai também fazia isso lá nos anos 70, mas por conta da crise do petróleo, da segunda crise do petróleo. E o carro ficava em casa, e a gente roubava o carro. Eu aprendi a andar de carro aí, né? Aí a gente roubava o carro e tal, mas dirigia mal. Quando eu fui fazer o primeiro teste no Detran, eu não passei, porque eu não sabia dirigir direito, né? Eu fazia tudo errado. Aí eu fui para uma autoescola, numa permuta que nós tínhamos aqui numa rádio, a primeira rádio onde eu trabalhei aqui em Vitória, a Tropical FM. E a gente fez essa permuta com o dono da rádio, o Antário Filho, né, meu amigo, e eu tirei a carteira. Eu tinha o quê? 19 anos. Eu tirei a carteira com 19 anos, né? 18 para 19, né? Mas não era obrigatório a autoescola, gente. Você podia chegar lá, preencher um formulário no Detran e marcar a prova. Pronto, acabou. Agora, quando eu fui tirar a carteira de moto, que primeiro eu comprei uma cinquentinha para me adaptar, para depois andar de moto, né? Porque eu não sabia andar de moto. Fui andar de moto depois de velho. E tirei a carteira fazendo autoescola, né? Mas agora, essa proposta para acabar com a autoescola, que eu tenho certeza que não vai passar, porque o lobby, né, dessa Abracon é um lobby muito poderoso. Essas autoescolas todas, né, gente? Qual é o nome dessa? O que significa Abracon, gente?
Não estou encontrando aqui, caraca, mano. Associação Brasileira de Autoescolas. Tá bom. Não vão deixar, gente. Quantas milhares de autoescolas existem no Brasil? O Brasil tem 5.500 municípios. Cada município desse, dos pequenininhos, tem uma ou duas autoescolas, dos pequenos, né? Imagina as grandes cidades com centenas de autoescolas. Deve ter no Brasil, sei lá, umas 100 mil autoescolas. Você acha que não vai ter um lobby violento aí para permanecer a autoescola nesse meio campo aí com o Detran? Com certeza, né? Mas a proposta é do Renan Filho, tá? Deputado federal Renan Filho, no Ministério do Transportes, né? E a ideia é acabar com a autoescola para tirar carteira de moto e de carro, a A e a carteira B, o que seria maravilhoso, acabar com a autoescola. Podia acabar com a carteira também, gente. Né? A carteira de motor, como é a carteira de moto elétrica? Você me diz qual é a diferença de uma moto elétrica, dessa que anda a 60 km por hora, para uma cinquentinha, por exemplo, que anda a 80? Eu não vejo diferença. Se você bater numa moto elétrica, uma bicicleta elétrica, um patinete elétrico a 40 por hora, numa parede você morre igual numa moto. Mesma coisa, se você cair no chão, alguém passa por cima de você do mesmo jeito, né? Você vai se arrebentar todo. Então acaba com essa porra logo, acaba com tudo isso aí, porra. Hoje em dia, o que está sendo proposto é o seguinte: aulas em autoescola se tornariam facultativas. Se você quiser fazer, você vai lá e faz. Quem quiser pode aprender com um instrutor credenciado, com a família ou por conta própria, como era antigamente, né? Agora, a prova teórica e prova prática continuam obrigatórias. Essa é a proposta, né? A proposta, segundo esse projeto, né, vai reduzir o custo em 80% para tirar a carteira de motorista, que hoje está entre 3 mil e 4 mil reais para tirar de carro e de moto. Você imagina, gente, quanto é que custa para tirar de trator, né, de caminhão de 2 eixos, de 30 rodas, de ônibus, né? Aqueles ônibus duplos, né? Quem é que pode tirar uma carteira dessa? Deve ser 15 mil, né, para tirar uma carteira dessa, né? Pode ser implementada por resolução administrativa no CONTRAN, olha só que bacana, sem mudar a lei no Congresso, já que a exigência é apenas uma norma regulamentar. Tá vendo que bacana? Autoescolas não serão exigidas. Aí qual é o risco, né? A Federação de Autoescolas, a FENEAUTO e a Abrauto, emitiu nota de repúdio afirmando que a medida pode gerar insegurança no trânsito, causar fechamento de cerca de 15 mil empresas e perda de 300 mil empregos. Tá aí o lobby. Bom, você acha que vai passar? Eu tenho certeza que não vai passar. Aí vão falar, especialistas dizem que a autoescola reduz não sei o que, não sei o que lá. Gente, o que é que uma autoescola, umas 10 aulinhas de uma autoescola, e depois você vai fazer a prova e passa, vai ensinar a você, né? Não vai ensinar nada, gente. Você vai aprender dirigindo, sinto muito, né? Dirigindo e no trânsito ali, passando marcha e parando no semáforo, quebra-mola, buraco, radar, pedestre, ciclista. É assim que você aprende a dirigir. Agora, o ideal mesmo seria que essa CNH fosse extinta, que a gente não pagasse IPVA mais porra nenhuma. Talvez o seguro. Eu acho que seguro tem que ter. Seguro tem que ter. Não, seguro tem que ter. Foi o seguro que o Bolsonaro extinguiu, né, no governo dele. Você vê que são sempre decisões de governo, não de Estado, né? Com relação aos motoristas, a automóveis e carteira de motorista, eu acho que tem que ser uma coisa de Estado, tem que ser Congresso para fazer, né? Não o presidente que entra, que sai, que muda a lei, muda de acordo com o vento, de acordo com a eleição. Uma proposta dessa, por exemplo, do Renan Filho, de acabar com a autoescola, que ela não seja mais obrigatória, é um ótimo argumento para a campanha do ano que vem. Eu vou acabar com as autoescolas, o cara vai para a campanha, né? Todo mundo vai adorar, porque essa carteira de motorista vai cair aí para R$1.000, né? O valor para tirar a carteira de motorista. E vocês acham o que, gente, disso aí? E com relação à bicicleta elétrica, moto elétrica, que não precisam o motorista não precisa de usar capacete, não precisa de placa,
anda na calçada a 40, 50 quilômetros por hora, como se fosse uma moto normal, né? Vocês são a favor que tudo isso também seja incluído dentro das normas do CONTRAN, do DETRAN, né? Do DENIT, que tem que usar capacete, tem que usar botar placa, tem que pagar IPVA, tem que pagar DPVAT, ou não? Eu acho que não. Acho que tem que continuar do jeito que está e tem que liberar para moto comum também e liberar para carro também. Acabar com essa porra. Você não precisa de CNH. Só a sua identidade, pronto, acabou, gente. Né? A sua identidade, que pode inclusive ser um documento único, como já estão fazendo agora, né? Junta esses documentos todos, né? Acaba com o CPF, faz um número só, uma coisa alfanumérica, um número grande, que terão milhões de combinações e o documento dura para a vida toda. E pronto, acabou, e acaba com esse monte de imposto, autoescola, acaba com essa porra. Só para terminar o vídeo, lembra quando tinha a obrigatoriedade das autoescolas colocarem dentro das aulas aquele videogame? Vocês lembram disso? Aquele simulador? Cara, que bizarro isso. Sempre tem alguém tentando meter alguma coisa para ferrar com a gente. Ficaria muito mais caro. Algumas autoescolas compraram esse equipamento de simulador de via, de rua, como se fosse um simulador de voo. Muito mais caro uma aula naquele negócio e não substitui, é claro, uma aula na rua, normal, né, gente? Não substitui. Então, o que vocês acham, gente? Acaba então com a autoescola, com a obrigatoriedade, a carteira fica mais barata. Deixa um comentário aí pra gente. Valeu, pessoal. Obrigado. Então, pessoal, valeu, obrigado por acompanhar o vídeo até o final. Se você gostou desse conteúdo, deixa aí o seu like, porque isso ajuda muito o canal a crescer. Aproveita agora para se inscrever, ativar o sininho de notificações. Sua opinião e seu comentário são muito importantes para nós seguirmos melhorando aqui o nosso conteúdo. Valeu, gente, eu sou Fábio Pirajá, muito obrigado e até o próximo vídeo.